Glórias. Paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando você, que privilégio podermos começar esse dia na presença de Deus, sabendo que Deus é conosco, em nome de Jesus. Amém? Salmos capítulo 27, versículo 11. Salmos capítulo 27, versículo 11. Amém? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Obrigado, Pai, pela tua graça. Te glorificamos, Senhor Deus, por essa nova manhã. Te louvamos pelo dom da vida, Senhor, e que tu és o Deus que opera nas nossas vidas, que em ti somos mais do que vencedores. Vem, Espírito Santo de Deus, vem estar ministrando aos nossos corações, Senhor. Nós necessitamos de uma palavra viva, a vida direto do trono, Senhor Deus, pelo louvor da tua glória. Já te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Uma das coisas mais difíceis nas nossas vidas é nós acharmos o caminho, nós permanecermos no caminho e nós andarmos no caminho. Deus, eu acho maravilhoso quando lemos a palavra de Deus e vemos as promessas que Deus tem nas nossas vidas e que nós conseguimos andar e Ele é o Deus que muda a nossa história, Ele é o Deus que faz a obra e Ele no Salmo 27, esse Salmo é um Salmo maravilhoso. Um dia eu trouxe uma pregação sobre 14 pontos desse salmo. Calma, hoje não vai ser mais curto. Mas o salmista, ele tem esse salmo de esperança, esse salmo de fé e coragem, esse salmo de livramento. E o salmista, ele conhecia o seu Deus. E ele sabia que Deus era com ele e que Deus tinha essa obra na vida dele. E nesse salmo a gente vê muito ele falar sobre caminhos. Eu gostaria de falar sobre 7 caminhos que Deus nos dá na palavra de Deus. Em primeiro lugar, ele diz que vai nos conduzir por caminhos maravilhosos. Em Isaías 43, a partir do versículo 16, ele diz: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas. Os caminhos do Senhor são maravilhosos. Deus nos conduz por caminhos maravilhosos que muitas vezes não são perceptíveis pelo nosso cérebro, pelo nosso entendimento, pela nossa mente. E Deus, eu acho maravilhoso quando eu vejo os caminhos maravilhosos que Deus conduz. Se você olhar a sua vida, quantos caminhos maravilhosos Deus tem conduzido para você hoje estar na presença de Deus. Em segundo lugar, ele fala por caminhos inesperados. Quando olhamos a história do povo de Israel, em Êxodo 13, ele fala no versículo 17, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota das terras dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Versículo 18, assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar vermelho. E ele diz depois, os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. O caminho que Deus nos conduz é o melhor caminho para nós. E nós muitas vezes não percebemos a sabedoria que Deus tem em nos conduzir nesse caminho. A Bíblia diz que Deus nos conduz por caminho certo, por caminho plano. No Salmo 26, 12, ele fala, o meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações eu bendirei ao Senhor. No terreno plano, no terreno correto, no terreno certo. Aqui no versículo 11, que nós lemos em Salmo 27, é a mesma coisa. Ele fala sobre os caminhos do Senhor. E muitas vezes o caminho que Deus tem, esse caminho certo, esse caminho plano, é o caminho onde Ele quer nos conduzir, que muitas vezes nós não queremos andar. Eu fico empolgado quando eu vejo aquilo que Deus faz nas nossas... Ele fala no versículo 11, 27, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. O Deus, Ele tem um plano, Deus tem na sua vida. Em quarto lugar, por um bom caminho. Em Gênesis capítulo 24, Deus, Ele mostra, e eu fico empolgado, a Bíblia fala lá sobre, Ele falou, louvado seja o Deus do meu Senhor Abraão, pela sua misericórdia e na sua verdade não me abandonou ao meu Senhor, e tem me conduzido ao caminho para chegar à casa do irmão do Deus, Ele conduz por caminhos. Muitas vezes nós esquecemos que Deus é que conduz. E aqui o servo de Abraão, ele glorifica que Deus conduziu ele ao caminho que ele pudesse achar essa mulher.
E esse caminho maravilhoso a qual Deus nos conduz. Quinto lugar, nos conduz por caminho eterno. O salmista no Salmo 139, ele diz no versículo 24, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O nosso caminho perecível, nosso caminho humano, nosso caminho terreno, nosso caminho carnal, ele muitas vezes nos tira do padrão de Deus. Nós precisamos sempre novamente, ele ora, vê se há em mim algum caminho mau. Dentro de nós, da nossa carne, da nossa existência, do nosso autocentrismo, do nosso egoísmo, existem muitos caminhos que são maus. E só o Espírito Santo consegue entrar na nossa vida para nos mostrar. Versículo 6, ele diz, conduz pelo deserto. Em Deuteronômios, capítulo 8, ele fala no versículo 2, lembre-se como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto, durante 40 anos. Deus, ele tem a capacidade de nos conduzir pelo deserto, onde não há água, lugares obscuros, lugares indesejosos, lugares de medo, lugares de angústia, lugares onde não tem água, mas ele conduz. Quando o Senhor conduz você pelo deserto, é melhor do que você andar num verdadeiro jardim, mas sem a condução do Senhor. Ele conduz também pelo deserto. Talvez muitos momentos da sua vida foram momentos de deserto, mas o Senhor, ele conduz. E sétimo, ele conduz para a glória eterna. Jesus fala em João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós muitas vezes não encontramos esse caminho. E para achar o caminho nós precisamos de luz. E é isso que ele fala no versículo 1, quando ele fala, o Senhor é a minha luz. E luz é uma coisa muito importante para nós, em tudo que é aspecto, quer seja para você conduzir, quer seja para você ver, para você ser visto. E quando eu era novo, a gente fazia muito uma coisa chamada fogo, chamada fogueira. As fogueiras juninas, não sei se você conhece isso, mas a gente tinha muita fogueira. Eu lembro até no dia em que eu pedi a minha namorada maravilhosa, foi aniversário de 19 anos, a gente fez uma fogueira enorme, e fogueira foi uma coisa na minha vida muito importante. E muitas vezes você precisa da luz para voltar ao caminho. Eu lembro na praia, quando a gente fazia retiro de jovens, a gente muitas vezes tinha essa fogueira à noite e nessa fogueira, muitas vezes a gente voltava para o caminho, em que Deus falava de maneira poderosa, em que o Espírito Santo ministrava, e você voltava ao caminho. Muitas vezes nós nos desviamos do caminho. Em João capítulo 21, a Bíblia fala que Pedro ele estava desnorteado por coisas que haviam acontecido. E a Bíblia relata de que Jesus estava na praia. E novamente houve aquele milagre maravilhoso da pesca. E a Bíblia diz que quando eles chegaram na praia, de repente eles viram, no versículo 9 de João 21, ao saltarem em terra na praia, viram ali umas brasas, fogo, peixe e também havia pão. E nessa fogueira, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Sabe, irmãos, muitas vezes nós perdemos o caminho. Nós não achamos mais o caminho. Eu lembro uma vez na viagem que fizemos, e nós entramos num desvio, e de repente não tinha mais nenhuma placa, nós perdemos o caminho. Muitas vezes você na vida entra num desvio e você perde o caminho. Você não acha mais, você precisa de uma luz para você voltar ao caminho. A Bíblia fala que Jesus, antes de subir ao céu, ele ainda tinha esse desejo no coração. Ele falou na Santa Ceia, tinha o desejo de mais uma vez ter essa comunhão com vocês. Esse desejo de restaurar, para fazer Pedro voltar ao caminho. E lá naquela fogueira, ao mar da Galileia, Jesus, ele pergunta para Pedro, e ele conduz Pedro de volta para o caminho. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Talvez o caminho da sua vida tenha sido muito íngreme, muito difícil, cheio de problemas que você acha que outros não tiveram, muitas deficiências, muitas dificuldades, muitos problemas financeiros, problemas de violência em casa, falta de modelo na nossa família e
Às vezes ficou escuro e nós não achamos mais o caminho. O Senhor é a minha luz. Que Deus esteja fazendo você voltar ao caminho da verdade, ao caminho do Evangelho de Cristo, ao caminho da graça, ao caminho da alegria, ao caminho da paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guardando o seu coração em Cristo Jesus. Amém. Oh, glória, oh, aleluia. Oh, Senhor Deus, muito, muito obrigado, Senhor Deus, por esse novo dia, Senhor, pela Tua presença. E sei que Tu és aquele que nos mostra o Teu caminho. Oh, Senhor Deus, obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, que nós temos esse refúgio em Ti, Senhor, essa segurança em Ti, Senhor, segurando na Tua mão, Senhor, Tu vais nos mostrar o caminho certo. Perdoa, Senhor, quantas vezes nós pegamos um desvio que não é aquele caminho que Tu queres. E com tanto sacrifício tem que nos trazer de volta para o caminho certo. Senhor, faça, Senhor, nós andarmos neste Teu caminho, porque Tu és a nossa luz, Tu és aquele que nos ilumina o caminho, que nos mostra a direção, que nos capacita, Senhor Deus, de andar, de ser achado vitoriosos. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor Deus, quantas vezes, Senhor, nós somos atraídos, Senhor, ocupados com tantos afazeres que estão em nossa volta, Senhor. Senhor, são tantas as coisas que querem nos distrair, mas sim que nós possamos ter os nossos olhos fixos em Ti, que nós possamos saber, conhecer esse Teu caminho. Tu és aquele, Senhor, que nos guia, Tu és aquele que nos capacita de ser achado fiel, Tu és aquele, Senhor, que nos segura na Tua mão, se nos dá força para continuar e para andar, Senhor Deus, conforme a Tua palavra nos ensina. Senhor, que a Tua palavra possa estar viva no nosso coração, que nós possamos ter esse alicerce em Ti, Senhor, que nós possamos conhecer a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Abre os nossos olhos, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ser sensíveis ao Teu falar, ao Teu agir, ao Teu Santo Espírito, Senhor, que tanto quer nos conduzir. Senhor, que nosso Senhor Jesus, que pagou um preço tão alto, Senhor, para nos mostrar esse caminho, para abrir, Senhor, esse caminho para nós, Senhor, para que nós possamos ser achados fiel. Cuida de cada um, Senhor. Sonda o nosso coração. Não permita, Senhor, que nós temos prioridades erradas, mas sim, Senhor Deus, que nós possamos ter os nossos olhos levantados para Ti, porque nosso Senhor Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos andar neste caminho, nesta Tua verdade, nesta vida que só Tu podes nos dar. Muito obrigado por este novo dia. Obrigado pela Tua presença. Obrigado por tudo que nos tens dado, Senhor, pelo Teu carinho que Tu tens conosco, Senhor, pela oportunidade de chegar na Tua presença. E cuida de nós neste dia. Entregamos as nossas vidas, também este dia nas Tuas mãos, para que nós possamos andar neste Teu caminho, nesta Tua luz, para a honra e glória do Teu santo, santo nome. Em nome de Jesus, amém.